Aí a bolinha, tá, começou a piscar, começou a contar. Isso mesmo. Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Já me apresentei, mas meu nome é Sandro Costa. E o objetivo desse treinamento é justamente transformar uma atividade de alto risco em uma atividade segura. Qual que é o tema do nosso treinamento? Processo óxido-combustível. Por que eu escolhi esse treinamento? Primeiro, porque é uma atividade que tem que estar linkada com o maior valor da Vale, que é a vida em primeiro lugar. E segundo, pelos indicadores. De agosto, quando eu cheguei aqui em Minas Gerais, até a data de hoje, nós temos 12 quase acidentes já registrados envolvendo processo óxido-combustível. Então, isso é um fator extremamente importante, porque os QAs, pessoal, é um presente de Deus. Isso foi falado no 360 passado, foi repetido hoje, eu torno a repetir. Por quê? O QA, pessoal, é um quase acidente. Então, é um presente, ou seja, ninguém se machucou, ninguém se feriu. Então, precisa de uma tratativa muito rápido para que isso deixe de fato de acontecer. Porque isso pode gerar, sim, um acidente e até mesmo fatal. Eu não lembro o ano que foi, mas nós temos a ocorrência de uma fatalidade em Itabira, envolvendo soldador, uma atividade de processo de soldagem, que envolve solda e processo óxido-combustível. E qual foi a ação, né? Tem que ter uma ação imediata para que, de fato, aquilo não volte a acontecer novamente. E eu entendo que o treinamento é uma forma da gente preparar os soldadores para que todas as suas atividades sejam mais seguras e que nenhum QA ou nenhuma fatalidade venha de fato acontecer. Qual é o nosso conteúdo, pessoal? Definição do processo óxido-combustível, para vocês entenderem que processo é esse, para quem não conhece. Acessórios do conjunto óxido-combustível, ou seja, a gente vai entender o conjunto propriamente dito, né, os seus acessórios. Como o acetileno é obtido, porque é um gás extremamente perigoso. O funcionamento do processo óxido-combustível e, por último, segurança nas atividades de corte, goivagem e aquecimento. Ao longo dessas visitas que eu e a Grazi, inclusive, fizemos nas minas, percebemos que existe muita falta de percepção de risco nas atividades de soldagem. E o nosso treinamento ele vai muito para esse viés, ou seja, mostrar para os soldadores que a atividade que ele está executando existe um risco, ele precisa entender isso, ele precisa resolver esses problemas, porque uma hora pode acontecer um acidente. Pessoal, processo de oxicorte, o que é isso? Nada mais é, pessoal, do que a separação do material. Você vai separar um material do outro. E como que isso acontece, pessoal? Através de uma reação de combustão localizado na peça, através de um pré-aquecimento, e com o jato de óxido-combustível, que é o oxigênio, eu faço a separação do material, beleza? E que equipamento é esse, Sandro? Como que isso funciona? A gente vai agora conhecer os acessórios que gerem, né, no caso do processo óxido-combustível. Que é o que, pessoal? O cilindro de gases, que é o oxigênio e acetileno. Pra vocês terem uma ideia, o cilindro de oxigênio, ele é um gás pressurizado a 200 bar de pressão, é extremamente perigoso, tá, pessoal? E do meu lado direito aqui, ó, é o acetileno, que também é um gás extremamente perigoso e tem 28 bar de pressão. Lá na frente vocês vão entender o que essa pressão pode causar em risco para o soldador. Temos reguladores de pressão. Temos aqui um manômetro que é de alta pressão, ele tem a responsabilidade de medir qual que é a pressão do cilindro. Nós temos um manômetro de baixa pressão, que é a pressão de trabalho. Nós temos o volante, que chama de borboleta na área, né? Mais ou menos assim, tecnicamente falando. A conexão de entrada e o NIP de saída. Isso aqui é o regulador que nós temos na nossa área. Você percebe aqui que o manômetro ele faz uma leitura do que tem dentro do cilindro, e aqui, pessoal, é um manômetro que marca a minha vazão de trabalho. Depois vocês vão estar entendendo qual é a importância
desse segundo manômetro no processo óxido-combustível. Temos a válvula porta-chama, que é um item de segurança. Ela precisa existir tanto na caneta do maçarico, como também precisa existir nos reguladores de pressão. Mas na frente eu vou explicar qual é a importância dessa válvula de segurança. As mangueiras de cor verde, ela é para oxigênio, e a de cor vermelha é para acetileno ou gases alternativos, tá, pessoal? E aqui é a caneta do maçarico. A caneta do maçarico, pessoal, nós temos dois modelos no mercado. Eu trouxe um modelo que é o que é utilizado hoje dentro da Vale. Ano passado, se eu não estiver enganado, aconteceu um quase acidente, ou seja, um presente de Deus, na atividade de solda, na minha supervisão em Vitória, no Espírito Santo, onde o soldador, ele estava executando uma atividade de corte, percebeu que o maçarico, a caneta do maçarico estava aquecendo a mão dele, e ele soltou imediatamente a caneta. Nesse momento, essa região do punho aqui, pessoal, explodiu. O que acontece? Se o soldador não tivesse tido a percepção da temperatura, se ele não tivesse soltado a caneta naquele momento, o que poderia ter acontecido com a mão do soldador? Muito provavelmente deveria sofrer algum tipo de lesão, que poderia ser até permanente por conta da explosão da caneta do maçarico. E esse quase acidente, quando eu falo que foi um presente, o meu gerente me chamou e falou: Sandro, precisamos dar um jeito nisso, é isso mesmo? E aí nós vamos buscar no mercado uma caneta de maçarico que oferecesse maior segurança para o operador. E aí nós descobrimos que no mercado esses dois modelos, a gente usava um modelo menos seguro, aonde acontece a mistura, tá, pessoal? Lá na frente eu vou te mostrar um vídeo. A mistura dos gases, ela acontece em duas áreas. Ou ela pode acontecer justamente aqui no punho, ou ela pode acontecer aqui na cabeça do maçarico. Tem uma foto aqui mostrando como que a engenharia funciona. E aí, pessoal, esse quase acidente, como eu falei, foi um presente, onde nós descobrimos que no mercado existia canetas de maçarico mais seguras para o operador, onde de fato, ao invés de acontecer a mistura aqui no punho, acontecia aqui na cabeça do maçarico. O que isso, para a nossa realidade, o que significa isso? Caso acontecesse um retrocesso de chama, novamente, seja ela momentânea, parcial ou total, e a caneta viesse a explodir, não ia acontecer nenhum dano diretamente na mão ou no corpo do soldador. E aí, pessoal, foi feita uma medida de segurança junto com a área de engenharia, onde foi proibido comercializar dentro da Vale o modelo de caneta de maçarico com dois canos. Somente 3 canos que hoje podem ser comercializados. E chegando aqui em Belo Horizonte, uma das primeiras coisas que eu fui observar é qual que é a caneta que os soldadores estão utilizando. E graças a Deus é de 3 canos, ou seja, a ordem gerencial de fato atendeu todas as unidades da Vale. E temos o chuveirão, que é o famoso maçarico de aquecimento. Esse aqui é mais robusto, ou seja, é um chuveirão utilizado para peças mais robustas, tá? E o de aquecimento pontual, para peças menores. Então eu tenho que aquecer uma peça menor, eu tenho vários modelos de maçarico na área que eu posso estar utilizando para atividade. Só apertando o gancho, em fábrica, logo assim que eu cheguei, teve um quase acidente envolvendo atividade de óxido combustível. E o soldador, ele estava fazendo uma atividade de aquecimento, mas ele estava utilizando, pessoal, um maçarico de corte. O que significa isso? Ele está utilizando uma ferramenta inadequada para uma atividade específica. E na investigação do acidente, nós perguntamos para o soldador por que ele está utilizando uma ferramenta inadequada. E para nossa surpresa, ele não tinha disponível o chuveirão. E aí ele acaba improvisando a ferramenta porque ele precisa entregar um produto que é a manutenção. E aí, inclusive ontem, eu estive lá em fábrica, levei um fornecedor da empresa Harris, justamente para trazer soluções para que a gente possa implantar a ferramenta mais adequada para a atividade do soldador. Atividade essa que vai passar a ser mais segura, porque o quase acidente que aconteceu lá
foi porque ele estava utilizando uma ferramenta inadequada. Pessoal, tá tranquilo? Tá dando para entender? Beleza. E por último, não menos importante, é o bico. O bico do maçarico. O bico do maçarico, pessoal, nós temos alguns modelos diferentes, inclusive para gases diferentes, tá? Para o gás acetileno, nós temos um bico específico para atividade. E para o gás alternativo, seja ele GLP, aletileno, que é um gás novo que está chegando agora na planta, nós também temos o bico específico para aquela atividade. Agora vamos falar como que o acetileno é obtido, né? Por que eu coloquei esse tema? Para vocês entenderem o grau de risco que existe na utilização desse gás. A obtenção do acetileno, pessoal, é com carbonato de cálcio, tá? Primeiramente, o calcário ele é extraído da natureza, colocados em fornos elétricos, é feito um aquecimento, ele vira um calcário, né, no caso. Depois ele vira o carbureto de cálcio, que é esse aqui. Desse carbureto, pessoal, o acetileno, existe uma reação química onde a água depositada em cima do carbureto de cálcio gera o gás acetileno. E a gente foi em São Paulo conhecer a fábrica, né, a planta. O vídeo não foi muito legal, então não coloquei aqui. Mas para entendimento, depois que esse processo é realizado, o processo químico, esse gás é canalizado para essa área, aonde ficam várias baterias de cilindros de acetileno, para encher uma garrafa de acetileno. Uma não, né? No caso, todos esses estão aí. São 14 horas de enchimento. Lembrando que é um gás pressurizado a 28 bar, ou seja, uma pressão ali absurda, tá bom? Vocês repararam que à medida que está sendo feito o enchimento, tendo água sendo depositado na parte da parte superior do cilindro. O que significa isso? Como é de alta pressão, o cilindro ele começa a sofrer altas temperaturas. E caso não haja esse controle, pessoal, o risco de explosão é total. Quais são as características do gás acetileno, pessoal? O gás acetileno, ele é totalmente inflamável, tá? Totalmente inflamável. Ele é incolor, estável e tem um cheiro muito ácido, né? Coloca um pouco de enxofre para poder você perceber caso tenha um vazamento. O cilindro de acetileno, como eu falei, tem 28 bar de pressão. A quantidade de líquido que é depositado dentro dele é apenas 8 quilos. E o cilindro, pessoal, pesa 70 quilos. E para que eu consiga, tá, pessoal, depositar 8 quilos de pressão dentro do cilindro de acetileno, eu preciso ter, além disso tudo, uma massa porosa. O que significa? É uma proteção da chapa e ainda a acetona. A acetona é necessário para que eu consiga espremer, ou seja, realmente colocar 28 quilos de pressão ali dentro, para que dê 8 quilos de acetileno. Senão, na hora que eu vou estar pressionando esse gás dentro do cilindro, ele também pode vir a explodir. Eu não posso trabalhar, pessoal, acima de 1,5 kg de pressão. Você viu lá no regulador de pressão que eu passei, mostrando exatamente isso aqui, ó. Todo regulador por norma, ele não pode ultrapassar mais de 1,5 kg de pressão. Caso isso venha acontecer, caso o soldador pegue um conjunto oxicorte com um regulador de pressão danificado e ele consiga colocar mais de 1,5 kg de pressão, pessoal, vai acontecer dois problemas. O primeiro, arraste da acetona, e o arraste causa apagamento da chama, e quando a chama se apaga pode haver um engolimento de chama, ou seja, um retrocesso de chama, seja ela parcial, momentânea ou total. Caso isso acontecer, pode sim explodir a caneta. Caso isso acontecer e o fogo for total, pessoal, e a válvula porta-chama não atuar, o fogo ele pode chegar até o cilindro, e se isso acontecer, torna-se ainda mais catastrófico. Então,
o checklist que o soldador ele recebe para utilizar antes de fazer sua atividade, tem que estar lá contemplado que o regulador de pressão de fato esteja funcionando em boas condições e garantindo que não passe um limite de pressão. E o outro, grande e não menos risco, mas é tão importante quanto, que se o soldador ele conseguir colocar mais de 1,5 kg de pressão, vai acontecer o que com as moléculas dentro do cilindro? A temperatura do cilindro começa a aumentar, de dentro para fora, essa região começa a sofrer um congelamento, porque a vazão está aumentando e pode acontecer uma explosão do cilindro próximo do soldador. Um ponto de observação, pessoal, é que toda atividade ela tem que ser controlada não só pelos soldadores, como por todas as pessoas envolvidas na tarefa. Porque se acontecer qualquer acidente, não vai estar só ferindo o operador, mas o colega que está do lado ali também. Então essa percepção de risco, ela tem que ser para todos envolvidos na atividade. E aqui, pessoal, é um cilindro, tá, de acetileno, para vocês conhecerem como que é por dentro. Ele tem essa massa porosa, é 100% preenchido por essa massa porosa, e dentro dessa massa porosa é colocado a acetona e depois é colocado o acetileno. Como funciona isso? Beleza? Até aqui está tranquilo? Não vai entender? Mas como funciona de fato, Sandro, essa atividade, né? Agora vamos para a prática. À medida que eu estou passando, eu vou mostrando para vocês. Aqui é o regulador de pressão. O soldador, ele abre a válvula do cilindro. Aqui é uma câmera principal que aguenta a maior pressão. Depois que o soldador começa a abrir a válvula, ele permite a passagem do gás para uma câmera de menor pressão. Vocês podem perceber no vídeo. Aí, quando eu permito a passagem do gás, o segundo manômetro, ele começa a mostrar para mim qual que é a pressão de trabalho que eu tenho que utilizar para aquela atividade. Isso aqui é só uma representação de quantas vezes eu faço isso, né? Seja durante o dia, no mês. E aí, o gás está passando, o processo começa a se iniciar, ou seja, eu permiti a passagem do gás e agora vai chegar justamente na válvula de segurança. E como que a válvula de segurança atua, pessoal? É uma válvula contra retrocesso de chama. Então, está tendo a passagem de gás normalmente, e aqui vai ter agora um contrafluxo. Não é engolimento de chama, é um contrafluxo do gás. Automaticamente a válvula tem que atuar. Agora sim é um contrafluxo de chama, ou seja, houve um engolimento de chama e a válvula novamente atuou. O soldador, ele fez todos os ajustes. Só da página. Então, temos que entender essa válvula aí. Então, ela é unidirecional e de forma que se vir uma pressão contrária, ela interrompe a passagem lá pela garra de cilindro. Por isso que a gente chama. Nós temos dois tipos de válvula: corta-chama, ou seja, ela corta a chama, e a válvula de retrocesso de chama. Então, essas duas válvulas têm que estar atuando no seu conjunto oxicorte. Por isso que são válvulas diferentes. Uma válvula vai na caneta do maçarico, duas válvulas no caso, vai na caneta do maçarico, como está mostrando ali, e duas válvulas vão no regulador de pressão. A válvula retrocesso de chama, ela sempre vai estar na caneta do maçarico. Logo no início. E logo no início para ter bloqueio. E ali tem uma mola, realmente é uma mola. E quando há um contrafluxo, e ela não entende o que é, né? Ela entende que é um contrafluxo, ela vai e atua. Com certeza, a pressão externa está maior que a da interna. Sim, o que acontece? Quando o soldador... Lembra que eu falei que o regulador de pressão, a função dele é justamente controlar a pressão de saída. Então o regulador ele recebe a pressão inicial do cilindro e eu libero uma pressão de trabalho muito menor. Correto? Então o que está saindo é muito menor.
Só que quando tem o retrocesso é muito maior. Entendeu? Talvez de novo. Então, pessoal, é importantíssimo, quando o soldador vai fazer o seu checklist, ele identificar o funcionamento do regulador de pressão. O nome técnico realmente é regulador de pressão, só que na área os soldadores chamam de manômetro. Ah, troca o manômetro, toca o manômetro, manômetro. Manômetro é a parte onde passa a leitura. Então, caso haja um defeito no manômetro, eu posso ir lá e trocar, porque ele desatarracha. Eu vou lá e troco o manômetro por outro. Quando o problema é no regulador de pressão, aí eu tenho que substituí-lo. Existem algumas empresas que fazem reparo, só que a Vale não repara, ela simplesmente sucateia. E o que é muito comum, pessoal, danificar o regulador de pressão é justamente a forma errada que o soldador inicia a atividade. E caso o regulador esteja danificado, né, ele precisa substituí-lo para que ele faça uma leitura adequada e com segurança. Então, pessoal, o fluxo do processo é exatamente esse. Logo em seguida, o soldador ele vai fazer o quê? Acender a chama do maçarico e regular agora a chama, para logo depois iniciar a sua atividade. Essa aqui é uma alavanca de ajuste, tá, pessoal? Quando você ajusta o acetileno e o oxigênio. Então, quando o soldador agora for fazer a regulagem, vai ser por ali. Aqui é só um exemplo, tá, pessoal, de como que é feito a mistura, tá? Eu tenho duas passagens do acetileno e aqui na parte frontal a passagem do oxigênio. Naquele maçarico que eu falei com vocês anteriormente, que tem apenas duas sedes, a mistura é justamente aqui no punho. Por isso que o risco é muito grande, porque quando acontece o retrocesso, é lá que explode. E aqui nós temos 3 tipos de chama. Pode ser 4, mas nós temos 3 tipos de chamas para o processo óxido-combustível. Essa chama aqui, pessoal, é uma chama 50-50, que a chama é carburante, né? Vamos falar assim. É 50% de oxigênio e 50% de acetileno. À medida do que eu preciso, do que eu quero,